programa não é recomendado para menores de 10 anos. Melhor da vida no ar, pessoal. O que tem hoje, Thiago? Chegou para você muita informação. Nós vamos ter hoje o Dr. Flávio Alencar, fisioterapeuta, e ele vai falar sobre envelhecimento, sobre cuidados com o corpo e como evitar cirurgias. Vai estar conosco a doutora Juliana, que é veterinária, e vai trazer dicas sobre o bem-estar e a saúde preventiva dos pets. E você já sabe que se perdeu algum programa ou quer rever, você pode nos seguir nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram também. Segue o nosso perfil. Eu fui quem eu pude ser, com tantas caras tive tantas cores. As verdades que eu pensava ter, hoje sou mais, e amanhã vou além. No testemunho do meu corpo está a estrada que eu trilhei. O tempo é mesmo impiedoso, preciso me reconhecer. Então, pessoal, para começar bem o Melhor da Vida de hoje, estamos aqui na companhia especial do Dr. Flávio Alencar, ele que é fisioterapeuta e vai trazer para nós hoje um conhecimento em relação à fisioterapia como promotora de bem-estar e até para prevenir cirurgias, hein? Dr. Flávio, prazer tê-lo aqui, muito obrigada por ter vindo. Um prazer ter você aqui, Dr. Flávio. Ele que é especialista em terapias manuais. Isso. Conta um pouco mais aí pra gente. O que são terapias manuais? Tá. Então, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui no programa. Eu trabalho com essa parte de terapia manual e postural. Já trabalho isso há bons anos. Fui docente, já ministrei muitas aulas em relação ao treinamento de fisioterapeutas em usar as mãos com a finalidade terapêutica. E de lá para cá, a fisioterapia evoluiu muito. Então a gente cresceu muito em relação não só a tratamento de lesões, mas também a prevenção de lesões, incluindo prevenção de cirurgias. Existe um mito que é o quê? Só se usa fisioterapia quando está machucado. Só se usa fisioterapia após uma cirurgia. Então não é muito assim, não é assim que funciona. Diminuir uma sequela, né? A fisioterapia está muito ligada a isso. Exatamente. A fisioterapia ela veio o quê? Não só para determinar a qualidade de vida, mas também para, digamos assim, utilizar como último recurso esses procedimentos invasivos. Okay? Então, quanto mais evitar procedimentos invasivos, melhor. E a fisioterapia entra com força nisso, né? E não só com trabalhos manuais, mas com o que existe de melhor evidência, que é o quê? Exercícios, tá? Então, a prescrição de exercícios por parte da fisioterapia evoluiu absurdamente. Bem diferente do profissional da educação física. A gente não mistura as coisas, tá? Então, é cada um no seu quadrado. E a fisioterapia, sim, veio com força, utilizando terapias manuais e exercícios para determinar a qualidade de vida, diminuir procedimentos cirúrgicos e melhorar a saúde da população. Bem interessante, doutor, porque eu tenho um testemunho pessoal, que eu tenho compressão na lombar, tenho duas compressões, tinha indicação de cirurgia, de laminectomia, né? Eu disse, não, vou por um tratamento conservador, e fui na quiropraxia, na terapia manual, eu digo que me desempenaram, né? E em poucos procedimentos eu estava já sem dor, já a parte de analgesia e fiz fortalecimento, exercícios físicos, né? E sem dor há 3, 4 anos, né? Então, um testemunho pessoal de que realmente funciona. Perfeito. É isso que você está falando, né? É retirar o paciente da sala de cirurgia. Exato, perfeito. Tocando no assunto da hérnia de disco, da protusão discal, tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte, que 50% é muito, 50% é metade. É o cara ou coroa? É cara ou coroa. 50% das ressonâncias magnéticas com protusão discal são assintomáticas, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Nesse estudo, pegou um número grande de indivíduos sem queixa de dor na coluna e fizeram a ressonância magnética de todos. O que foi que aconteceu? 50% desses indivíduos sem dor na coluna tinham achados de hérnia de disco ou protusão discal.
Que mais tarde poderiam terminar com indicação cirúrgica se não fosse feito um Ou até trabalho já preventivo, indicariam né? um procedimento. Então, assim, se não, desnecessário. exato, esse é o ponto da questão, né? Se não for feita uma avaliação em consenso entre médicos, fisioterapeutas, o indivíduo acaba sendo submetido a uma cirurgia sem necessidade, né? Então, a necessidade dessa interdisciplinaridade, né? doutor? Perfeito. Você chegou na melhor definição, interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Então, o que é que eu costumo dizer? Nem sempre a imagem do exame vai determinar qual é a conduta, né? Tem que ser os dois juntos, imagem e uma boa avaliação clínica. Então, você fazendo uma boa avaliação clínica, estou falando de fisioterapia, você utiliza a imagem como um complemento e chega num consenso em qual conduta será realizada. Agora eu quero fazer também uma pontuação. Não é o fisioterapeuta que vai determinar se vai ser cirúrgico ou não. Isso é função do médico. Porém, tem que haver uma conversa, né? Tem que haver uma conversa. Eu acredito que a cirurgia é o último recurso. Então foi como o Thiago falou. Ele foi indicado fazer uma laminectomia, ia abrir a coluna dele, ia fazer lá uma retirada de um pedacinho lá de um osso, e não é 100% garantido que aquilo vai resolver o problema. Frente ao grau de invasividade, né? Muito invasivo isso. Isso. E com uma conversa, optou-se pelo método conservador. E olha que resultado interessante. Ficou sem sintomas, continuou praticando seus exercícios, e isso é o objetivo, né? Final. Fazer com que o indivíduo siga com a melhor conduta, com o melhor caminho para a sua qualidade de vida. Para ter a melhor qualidade de vida. A medicina, ela fala muito assim, nós não tratamos exame. Né? O exame deu uma alteração, mas será que realmente essa alteração é o que está limitando, é o que está gerando a dor? Né? E aí quando a gente fala de dor lombar, a gente tem que ver também que tem toda uma questão social, né? E a dor em si, ela é uma sensação. Tem o aspecto psicossomático. Isso, tem um aspecto psicossomático. Às vezes eu estou passando por um problema, uma coisa que eu não consigo mais carregar. Né? É um sofrimento que eu não consigo mais carregar. E eu tenho a dor e eu tenho um exame que diz que eu tenho uma hérnia. Será que é realmente a cirurgia, esse é o resultado? E, doutor Flávio, nós vivemos um contexto em que todas as áreas de saúde, tanto saúde mental, física, que no meu entendimento é uma saúde só, né? Então, todas as áreas de saúde, elas estão começando a conversar entre si mais, né? E existe também uma ampliação de abrangência das práticas de saúde. Então, por exemplo, no caso da fisioterapia, né? Por muitos anos, por décadas, se teve essa visão fechada de que a fisioterapia era exatamente aquela modalidade, aquela prática feita num pós-operatório, né, de reabilitação, era muito ligada à reabilitação, né? E hoje já está mudando esse ponto de vista no sentido de uma prática preventiva e terapêutica, né? Fala um pouquinho sobre isso. Na minha época de professor da graduação, a gente fez um grupo voltado para a lombalgia. E esse grupo... Só uma pausa explicando para o nosso público que é a lombalgia. A lombalgia é a dor na coluna, né? Na região dor lombar. Nas costas. Dor nas costas, agora na região aqui embaixo, né? Na região lombar. E era muito voltada para a dor crônica. Dor crônica é aquela com mais de 90 dias. Então a gente cuidava de pacientes com anos de dor na coluna lombar, né? A dor crônica se aplica não só para a dor contínua, mas naquela que vai e volta também, né? Isso, mas na mesma região, no mesmo segmento, né? Aquela dor com eventos. E quem é que fazia parte desse grupo? Fisioterapeuta, que era eu, médico, um ortopedista, e uma psicóloga, né? Então, esse grupo era importante por quê? E a gente colocava os alunos para se conversarem, isso era muito interessante. Mas esse grupo era importante por quê? Falando-se em dor lombar crônica, o tratamento evidenciado que tem melhor resultado é o multifatorial. É aquele em que o paciente está dentro de um contexto biopsicossocial. O que é que foi percebido? O indivíduo que tem dor na coluna, isso qualquer um que está em casa aí pode ter passado por esse episódio. Você em um momento de estresse, sua coluna doeu. Já no momento de alegria, sua coluna não dói. Você faz uma viagem bacana, aquela dor na coluna que te incomodava há anos, melhora.
Mas já quando você chega em casa e tem lá um problema, aconteceu um problema na empresa, aconteceu um problema no seu emprego, então aconteceu alguma coisa, aquela dor se magnifica. Só de voltar para a rotina, né? Exato. Então isso mostra o seguinte, que existe um contexto não só físico, mas também emocional ou psicológico, né? Então esse tratamento multifatorial é importantíssimo, né? Então, a fisioterapia entra como, nesse caso, né? Com testes validados cientificamente, com equipamentos elétricos que quantificam dor, com equipamentos elétricos que medem as funções das terminações nervosas, com testes musculares, principalmente de core, musculatura da coluna, e junto com a avaliação médica e com a avaliação psicológica, chega no tratamento mais completo para esse indivíduo e a chance de sucesso é bem maior. Agora, doutor, uma coisa importante que o senhor mencionou aí dessas avaliações da dor, né? Existe a ideia, né, Tiago, errada das pessoas de que tratar a dor é tomar remédio para dor. O remédio, a função do remédio para dor, do medicamento, é auxiliar na crise, mas o tratamento da dor não é medicamentoso. Ele tem que ser feito um tratamento clínico, né, completo e multidisciplinar. Inclusive, quando se fala de músculo, né, também algum exercício é necessário. Eles dizem, vá correr uma maratona. Não, mas às vezes o exercício da dor, um alongamento, a movimentação daquele segmento ajuda no tratamento. Inclusive para melhorar a absorção do medicamento. Porque muitas pessoas entendem assim, eu vou tratar a dor, eu quero ir num médico para ele me passar um remédio para dor. Aí eu trato, tomo o remédio assim. Tomo remédio, não tenho mais dor, tô bom. Não é por aí, né? Sim. Então, o fato de você não ter dor porque toma remédio não significa que você ficou bom. Significa que você está em condições de procurar um tratamento especializado, adequado, para ver o que está causando isso, né? Que pode ser, inclusive, uma causa postural. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. E eu quero até fazer, já instigando aqui o Dr. Flávio, o seguinte: qual seria a diferença da massagem para terapia manual e o que eu passei? Eu fui desempenado. Alinhado e balanceado devidamente. Quer dizer que pau que nasce torto não fica torto, pode ser desempenado. Fica reto. Pode ser alinhado. Pode ser. A medicação, eu costumo explicar para as pessoas o seguinte, explicar para você de casa. A medicação, quando é que ela é bem direcionada? Você bateu, você levou uma queda, bateu o cotovelo no chão, lesionou, inflamou, tá? Se você tomar um anti-inflamatório, realmente ele vai funcionar, porque você tem uma lesão inflamatória, ok? Agora, aquelas pessoas que têm dor, que não tem explicação, ou então que começou com uma pancada e essa dor persiste por vários anos, o anti-inflamatório, ele não vai resolver seu problema. O analgésico, ele não vai resolver seu problema. Ah, mas ele me dá um alívio, mas não resolve seu problema. Ele dá o alívio, tá? Mas não resolve seu problema. Esse é o momento de você procurar um profissional para investigar o que é que está causando, que normalmente é um conjunto, um conjunto de compensações, né? Então, aquela dor que você não procurou um atendimento, que você não procurou ajuda para saber o que é que você tem, desenvolveu uma série de compensações no seu corpo e isso gerou uma dor crônica, né? Resultou em uma dor crônica. Nesse caso, como o Tiago veio falando, o indivíduo que tem uma dor crônica, o corpo, para tentar se adaptar àquilo, ele se deforma. Vou dar um exemplo, certo? Então, o Tiago ele tinha uma dor na coluna. Ficar na postura correta incomodava ele, mas se ele ficasse um pouco torto, dava alívio a ele. Então, o seu cérebro, ele não quer saber o que é correto. O seu cérebro, ele quer saber o que é não sentir dor, tá? Então, ele se deforma para isso, ele trapaceia, ele se compensa para isso. Então, você vai ficar torto, não estou sentindo dor, tá ótimo. E ao fazer isso, pode agravar o problema. Total, porque você vai adquirindo novas compensações. Então, eu me entortei. O meu olhar, ele saiu do horizonte. E o nosso cérebro, ele tem um sistema de regulagem, né, da nossa postura, que é o quê? Se o nosso olhar saiu do horizonte, ele tem que adaptar, ele tem que nivelar. Então, se ele ficou torto aqui dessa região, o cérebro tá vendo, ó, tá errado. Eu vou fazer isso. Outro lado. Então, ele mantém aqui torto e agora tá perfeito, porque eu não tô sentindo dor e meu olhar está no horizonte. Não tá perfeito, aqui tá tudo entortou agora dois locais. Exatamente, entortou 2 lugares. Aí começa a andar,
Exato. Aí tem o joelho. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Desempenar, né? Então, a gente vai encontrar a causa do problema e vai utilizar as técnicas que ajudaram muito o Thiago, que no caso é a quiropraxia, é a osteopatia, Maitland, Mulligan, a quantidade de peças, a quantidade de técnicas são inúmeras hoje em dia. Então, até porque a pessoa pode estar tomando uma medicação inadequada que vai causar efeitos colaterais, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Pode causar irritação do estômago, uma série de outros efeitos colaterais aí. E daqui a pouco você vai criando novos problemas de saúde por conta de não tratar um problema original. Então é muito importante procurar o profissional correto, né, para fazer uma avaliação e realmente tratar o problema original, a raiz do problema. Né, que não é o problema, não é tratar a dor não é a doença, a dor é um sintoma. Isso. Né, então não dá para tratar a dor, é tratar o que causa a dor, né? E muitas vezes pode ser a má postura. Sim. Que hoje é muito comum até nas escolas, né, doutor? Já começa de pequeno isso, a má postura, né? Muito tempo no celular, essa postura do celular é terrível. Sim, sim. Né? Os movimentos repetitivos, tanto na escola, levantar e baixar a mochila, que são pesadas, em casa, como varrer, pegar roupa no chão, passar um pano no chão, alguma coisa, esses movimentos repetitivos, se não houver um preparo para isso, chance grande de evoluir para uma lesão de um tendão, né, por sobrecarga. O que é que eu costumo dizer? E aí vem meu recado. Não adianta a gente ter um ambiente todo propício para o seu trabalho se você não se cuida, né? Então, hoje para mim, qual é o mal do século? Se você me perguntar, tem gente que diz que é depressão, tem gente que ansiedade. Tem gente que é o câncer, ansiedade. Eu vou defender o meu peixe da fisioterapia. Para mim, o mal do século se chama sedentarismo. Então, o sedentarismo, ele causa problema emocional, causa problema físico, ok? Então, a minha dica é: procure fazer exercício. Tem que acabar com esse pensamento, com essa visão de que ir para academia é fazer uma força absurda, levantar aqueles pesos absurdos. Gente, não é assim que funciona. O mínimo de carga que você pega, fazer um movimento correto, bem orientado por um profissional de educação física, isso vai trazer benefícios absurdos até para a sua autoestima. Né? Você vai ver agora que consegue fazer coisas que cansavam e hoje não cansam mais. Então, a dica é essa. Você pode prevenir algumas lesões fazendo atividades domésticas? Pode. Quando você for varrer uma casa, mantenha a coluna reta, né? Procura não ficar muito curvado. Flexionar os joelhos quando for levantar peso. Isso. Vai pegar um garrafão d'água, vai pegar ali um cesto de roupa, não curva a coluna. Se agacha, usa a força das suas pernas. As pernas têm muito mais força que a coluna, tá? Então pega lá o cesto de roupa, traz para perto do seu corpo e levanta usando a força das pernas. Então são pequenos gestos que fazem total diferença no dia a dia. O que vai resolver é você se mexer. Então sai do sedentarismo, entra na academia, hidroginástica. A hidroginástica é fantástica porque não tem impacto. É dentro d'água. Só existe uma ressalva: ninguém vive dentro d'água, tá? Então, às vezes a pessoa se movimenta sem dor lá dentro da piscina. Aí quando sai da piscina, tá doendo de novo. Claro, você diminuiu o seu peso ali, né, a carga, e quando saiu da água ele voltou. Daí a importância de fazer atividades também que não sejam também só dentro da água. Estamos aqui com o Dr. Flávio Alencar, que está falando para a gente aí assuntos interessantíssimos. A gente vai parar por aqui e o nosso programa continua. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Vai ter que voltar para a gente abordar mais assuntos, Tem né? muito mais coisa para ser abordada. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco.
Oi, gente, de volta aqui de que você precisa hoje, esse momento especial em que eu posso tentar ajudar você a resolver uma situação difícil que você esteja atravessando. E hoje eu não vou trazer uma situação específica, mas eu quero compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu tenho vivido no meu consultório como terapeuta, né, e que talvez espelhe circunstâncias que muitos dos que estão nos assistindo, e você que está em casa, possa utilizar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, até na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, né? Teve um caso que eu achei muito interessante de uma pessoa que viveu muitos anos num relacionamento tóxico, né? E não saía desse relacionamento tóxico porque se preocupava em como é que as outras pessoas iriam reagir a uma atitude de separação, de divórcio, de afastamento, de saída desse contexto familiar, encerrando esse relacionamento. E isso se aplica não só a relacionamentos afetivos, mas também a relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, amizades, relacionamentos familiares que as pessoas têm. Muitas vezes a gente se submete a manter relações com pessoas, seja da família, seja no trabalho, manter relações que não nos fazem bem. E a gente permanece nesse estado, ainda que nos prejudique, permanece nesse estado porque não quer magoar ninguém, porque não quer ser causa de sofrimento para ninguém, ou porque sente culpa, ou porque tem aquela imposição social de que você haja de uma determinada forma. E isso, saiba, não só compromete a sua felicidade, a plenitude da sua vida, mas compromete a sua saúde também no seu corpo. Isso vai repercutir em forma de doenças que você vai somatizar. Doenças que podem se tornar câncer, doenças que podem se tornar Parkinson, doenças que podem se tornar Alzheimer, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de mau funcionamento do intestino, do fígado, entre outras repercussões. Então, nós estamos falando aqui de um tema que não diz só respeito à sua vida emocional, diz respeito à sua vida como um todo. Então, senta aí e presta atenção. O primeiro fator que eu queria trazer é a questão da responsabilidade, é sobre isso que eu quero falar. Então, quando eu me mantenho num relacionamento que é nocivo para mim, seja ele familiar, seja ele no trabalho ou um relacionamento afetivo, eu tenho que pensar como é que eu estou lidando com a minha responsabilidade pelos meus atos e a repercussão dos meus atos na vida de outras pessoas, não é mesmo? Então, claro, tudo o que eu digo, faço e penso vai repercutir nas pessoas ao meu redor, né? Toda vez que eu expresso alguma coisa, isso vai ter algum nível de repercussão. Mas é importante você entender primeiro, não é sua responsabilidade lidar com as inseguranças das pessoas. A insegurança de cada um é responsabilidade dela superar. Eu não tenho que suprir lacunas, faltas que a outra pessoa tem e trazer isso para mim. Então, na ideia de que eu tenho que ser suporte, às vezes, para a pessoa que está comigo, porque essa pessoa tem uma fragilidade emocional e eu tenho que estar lá preenchendo as lacunas que são dela. Em algum momento da vida ela vai ter que lidar com isso. E o que eu faço permanecendo nessa relação, sendo eu me tornando responsável por aquilo que ela sente, eu estou, na verdade, atrasando o processo de crescimento do outro, né? E muitas vezes a pessoa perde um bom momento, uma boa oportunidade de trabalhar essas lacunas, essas fragilidades, por conta de que eu fico ali ocupando esse espaço. Então, não é sua responsabilidade lidar com a insegurança dos outros, né? Você não pode querer consertar o que está quebrado no outro. O que está quebrado no outro é dele. Você vai lidar com as suas questões, tá? Então, não é sua responsabilidade. É tarefa de cada um lidar com a sua própria insegurança. Então, o fato do outro ter inseguranças não deve ser motivo de eu permanecer
em uma situação que é prejudicial a mim, um relacionamento que não me faz bem. Outra questão é que você não é responsável pela expectativa que o outro tem sobre o seu comportamento ou sobre as suas escolhas. Se o outro alimentou expectativas, não cabe a mim alimentar essas expectativas, certo? Eu tenho que agir conforme a minha consciência. Não é minha responsabilidade dar conta da expectativa do outro sobre mim, seja ele meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, meu chefe, não interessa, certo? A expectativa do outro foi ele que criou, então é ele que tem que lidar com a expectativa que ele criou sobre mim. Se eu for viver tentando suprir, tentando atender às expectativas dos outros, eu vou me tornar escravo das outras pessoas, eu vou me tornar refém das outras pessoas e vou viver a minha vida e decidir, fazer escolhas só para atender expectativas dos outros, quando eu tenho que atender às minhas expectativas sobre mim mesmo. E isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Você também não é responsável sobre a raiva que o outro sente sobre você, a teu respeito, sobre alguma escolha que você fez. Muitas vezes a gente deixa de tomar decisões importantes na nossa vida com medo que os outros fiquem com raiva da gente. Ah, vão ficar com raiva de mim, vão me ignorar, vão me escantear, né? Não posso assumir essa responsabilidade. A raiva que o outro sente por causa de alguma coisa que eu disse, eu fiz, é dele. Ele tem que lidar com essa raiva. Ele tem que perguntar por que é que eu fiquei com raiva dele ter dito ou feito isso, certo? Não sou eu que tenho que resolver a raiva que o outro sentiu por aquilo que eu disse. O meu compromisso é com a minha autenticidade, a lealdade que eu tenho a mim mesma. Eu não estou falando de egoísmo, cuidado aí. Não estou falando de egoísmo, eu estou falando de ser leal a mim mesmo no sentido daquilo que é autêntico em mim. Seja responsável apenas por aquilo que te compete. Cuide do seu coração e deixe o outro cuidar do coração dele. Assim todo mundo ganha. Esse foi o de que você precisa hoje. Eu espero que você use esse conhecimento para ter o melhor da vida. Um abraço e até a próxima. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena. Nós agradecemos muito você nos recebendo aí na sua casa nesse sábado, e a doutora Juliana, que é veterinária, veio conversar com a gente sobre aquele que encanta a nossa vida, a minha, a sua, de muita gente aí dentro. Você tem essa pessoinha aí, esse serzinho aí na sua casa, o pet, o bichinho de estimação, né, Juliana? Juliana, um prazer te ter aqui. Muito obrigada pela tua presença. Então, começando, eu queria te perguntar um pouco sobre essa mudança de postura dos atuais tutores, antigos donos, né? Só por aí já é uma mudança de postura em relação aos pets, aos animais de estimação. Hoje a gente tem animais de estimação que são animais de serviço, que são de apoio emocional, né? E nós viemos de um contexto histórico lá atrás em que a relação entre
os tutores dos animais, ela era bem diferente, né? Principalmente em relação à saúde. Quer dizer, nós viemos de um contexto em que o animalzinho ele só era levado ao veterinário quando tinha algum problema de saúde ou para tomar algumas vacinas. E de lá, década de 80 para cá, houve uma revolução nessa percepção do relacionamento com os pets e da valorização desse relacionamento, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que foi essa mudança e o que ela representa. Sim, Jo, antigamente os animais eles eram criados com uma distância maior do tutor, né? Eles eram colocados dentro de casa para alerta, né? Caso tivesse algum ladrão entrando, né? Eles se alimentavam de uma forma menos adequada, né? Comiam comida de panela, sem nenhum contexto nutricional, né? Às vezes restos de comida que sobravam ali da família daquela casa. Normalmente só tomavam vacinas de raiva, né? Que eram oferecidas pelos sistemas de saúde, né? Do governo. Hoje, né? Principalmente com a pandemia, né? Em que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, ficaram mais tempo com os seus pets, elas conseguiram criar vínculos muito maiores com esses animais. E isso trouxe realmente um olhar diferente dos animais para com as famílias. Ele deixou de ser um animal para proteger a casa e virar um membro da família, né? Então, o proprietário ele começou a ter realmente zelo pelaquela vida, né? Então, levar para o veterinário, tomar as vacinas adequadas, comer ração, que é um apoio nutricional mais adequado, né? Dentre outras... Doutora, com esse aumento de cuidados, você percebe que os pets eles têm aumentado, têm ficado mais longevos, eles têm vivido mais tempo? Sim, sim. A longevidade tanto aumentou, né, que hoje em dia os animais eles conseguem viver aí os cães 12, 15 anos, né? Eu mesma tenho uma pet que ela veio para mim antes do meu filho, né? Então ela já está com 12 anos. Então, assim, a medicina veterinária ela tem evoluído muito também, né? Esse apoio, né, de deixar os animais, a gente trabalhar na medicina preventiva e no caso da doença a gente ter opções para dar para esses animais se recuperarem. Você falou aí, eu tenho uma poodlezinha que está com 18 anos, você conhece, né? Uhum. Mas realmente a gente saiu desse contexto, né, em que o animalzinho, o cãozinho, o gatinho, nós estamos falando de pet de uma forma geral, mas claro, os cães eles ainda são o animal de estimação mais procurado pelas famílias, né? Então nós saímos desse contexto em que comia sobras e tal, para um mercado super especializado de rações, medicamentos, produtos de beleza, estética, higiene, enfim, roupa. Hoje tem tudo que você imaginar para pet, né? Sim. Na tua perspectiva de veterinária, cabe esse... não existe aí um pouco de exagero nessa? Eu acho que depende muito, né? Assim, eu consigo dizer que eu trato os meus animais como filhos. Então, assim, eu não deixo faltar a eles nada como eu não deixo faltar para o meu filho pessoa, né? Que é dentro daquela perspectiva dele ser um membro da família, dele ser um membro da família. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente assume quando a gente adota ou quando a gente compra um animalzinho, né? E isso tem que ficar muito claro para todo mundo, porque aquele animal, ele tem sentimentos, ele sente dor, né? Ele adoece, tá? Ele tem ansiedade de separação. Ele tem dores psicológicas, né? Tem dores psicológicas, ele necessita de contato, né, com os seres humanos. Então, é algo que eu acho que acrescenta muito, porque o ser humano, ele conseguir dar amor, né, e trocar amor com um animal, é algo que fala muito sobre cada um de nós. É interessante, eu tenho uma cadela que foi adotada, né? Ela é sem raça definida. Ela tem uma pelagem preta com branco, eu brinco que ela é uma border lata. Sim. Algumas vezes camufla ali, engana ali uma pessoa mais desavisada. E aí, meu pai, ele brinca assim, rapaz, é isso mesmo, ele diz assim, é isso mesmo, até cachorro tem que ter sorte. Porque a minha cadela, ela foi resgatada de uma comunidade
e ela tinha as unhas arrancadas, ela sofreu uma fase bem pequenininha. Algumas arrancadas e as outras pintadas de esmalte, né? Então acho que alguma criança ali estava brincando com ela. E ela chegou muito temerosa, ela tem 5 anos, ela não aceita cola ainda. Traumatizada. Né? Imagina o tanto de trauma. Meu pai brinca, rapaz, é isso mesmo, até pet, até cachorro tem que ter sorte, né, de que ela começou uma vida ali sofrida. Difícil. E hoje ela encontrou ali um abrigo. Né? Eu tive um Beagle e eu adorei. Eu digo, cara, eu só quero ter Beagles o resto da vida, porque ele é alegre, ele é divertido, ele tem muita energia, né, para fazer atividade física. Sim. É simples, como se fosse uma vibe, um cachorro com uma vibe boa. Eu disse, eu não quero um cachorro que fique dormindo o dia todo, né? Uma outra racinha que não corra, que não interaja tanto, né? Daí eu digo, mas isso depende muito do tutor, viu? Também dá para fazer o animal, ele interagir. Olha. Quanto mais ele recebe estímulo, mais ele interage. Né? Então, se é um tutor que não interage tanto, ele vai ficar mais tempo dormindo, vai engordar, Juliana, mais. Traz pra gente assim, um esclarecimento com a visão clínica dessa coisa. É mito ou verdade que o cachorro adota a personalidade do dono? Então, em alguns casos sim, né? Muitos animais acabam se parecendo e adotando, né, a personalidade do tutor. Mas isso depende muito da primeira infância, né, desse animalzinho, como ele foi estimulado, né, que eu acabei de falar, como que ele foi tratado, né? Às vezes a gente pega um animalzinho, já adota, né, já maiorzinho, então ele já vem com muita história. Isso, com muitos resquícios da vida pregressa dele, que às vezes é um pouco trabalhoso, né? Você realmente amansar, às vezes, o animal, tirar um pouco essa questão dos traumas. Estabelecer confiança. Estabelecer uma relação de confiança, exatamente. É interessante da cachorra que eu falei, ela tem um trauma com vassouras. Se você começar a varrer ali perto da sala, ela vai para outro canto, atrás Desaparece. E o rodo não. Olha a que nível, né? O rodo a gente passa perto da pata dela, ela dormindo, ela olha, aí dorme. No teu entendimento, quais seriam os cuidados que os tutores devem realmente observar com os seus animaizinhos? Que isso não pode faltar. Em primeiro lugar, quando a gente decide ter um pet, né, a gente tem que ter muita consciência se o ambiente que a gente vai oferecer para aquele animal é adequado. Né? Então, eu tenho que garantir segurança, tá? Se for um gatinho, né, é ideal que seja um ambiente telado, né? Se for um cãozinho, a gente tem que ter consciência que está trazendo para casa um filhotinho que pode estar destruindo ali móveis, chinelas, paredes, né? Então, assim, tem que ter esse preparo. Que vai precisar passear. Então, assim, tem que ter esse preparo psicológico em primeiro plano, o ambiental. O que eu vou oferecer para esse animal. A condição do ambiente de acolher aquele tipo específico de pet. Exatamente, se é adequado ou não, né? Porque às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças, né? Às vezes o animalzinho adoece, tem algo que eu preciso mudar e eu não consigo confinar ele, às vezes, numa varanda, por exemplo, né? Porque eu não quero que suje a casa. Quem tem animal tem que aprender a lidar com, né? Com dejetos, com pelos, né? E esse ambiental também envolve o meu ritmo de vida, né? Sim. Quanto tempo eu passo fora para trabalhar, se eu viajo muito, se eu não viajo. Quantas pessoas moram faz parte dessa qualidade ambiental. Exatamente, se eu tenho criança, tudo eu tenho que avaliar, porque às vezes eu tenho um animalzinho alérgico, por exemplo. A gente sabe que se ele for um alérgico alimentar, a gente vai precisar ter uma estratégia, porque com criança fica mais difícil de você controlar, né? A criança tá comendo um biscoitinho ali, compartilha, né? Compartilha com o pet, porque é irmão dele, né? Nesse cenário, tá? Sim. E num segundo plano, né, e não menos importante, né, seria a questão das vacinas, porque a medicina preventiva, ela é muito importante para que esse animal tenha longevidade, né, tenha saúde, tenha qualidade de vida. Tá? Oferecer uma ração de qualidade, né? Hoje em dia, como você falou no começo, a gente tem uma variedade imensa de super especializadas para todos os tipos. Isso, tipo de raça, tamanho, idade. Né? Idade. Então, assim,
conversando com o médico veterinário, ele, né, na consulta pediátrica, que a gente chama, quando ele é bebezinho, você consegue ter todas essas informações, né, em relação até o localzinho que vai fazer o xixi, que vai fazer o cocô, para poder estar ensinando, né, oferecendo uma boa ração, dando as vacinas nos períodos adequados, né, para construir a imunidade desse paciente e ele, né, poder levar uma vida mais saudável. Tá? Então, acredito que esses são os principais pontos. Assim. E você tocou num ponto muito importante, que é o das vacinas, né? Hoje existem à disposição no mercado e são oferecidas várias vacinas. Sim. Algumas até foram descontinuadas, né? Como o caso da leishmaniose. Mas a gente sabe que muitas vacinas são caras e que para uma boa parte dos brasileiros e também provavelmente para pessoas que estão nos assistindo, não tem como contemplar toda essa gama de cobertura vacinal, né? Então, se você pudesse nos dar umas dicas assim, quais as vacinas fundamentais que não pode faltar? Porque a gente sabe também que a questão do leque de opções de vacina que vai ser aplicada depende muito também das próprias circunstâncias ambientais do animal, que são necessárias para um determinado tipo, em outro contexto aquilo ali não é uma coisa tão essencial, dizer assim. Então, claro, nós temos a raiva, o que mais seria assim, fundamental? Hoje nós temos no mercado 4 vacinas, né? 4 tipos de vacina, que são as virais, que elas podem ser V8 ou V10, tá? Vai depender do laboratório. A gente tem a raiva, que tem no sistema público de saúde, gratuito e particular, né? Temos as vacinas de gripe e a vacina de giardia, tá? Num contexto, né, se o tutor ele tem condição de fazer, o ideal é que faça no mundo perfeito, que faça todas, né, para deixar um animal bem protegido. Mas a gente consegue ter algumas outras estratégias, mas assim, primordial é fazer a viral e a raiva. Não e elas são anuais? Como. Sim, a gente tem os protocolos iniciais, né, que variam entre 3 e 4 doses, com intervalo de 21 a 30 dias, e os reforços são anuais. Aí, quando você perde o protocolo, aí às vezes a gente tem que repetir, né, para poder deixar ali o animalzinho protegido. Porque no caso, assim, diferente da medicina humana, a gente acaba não titulando, né, fazendo a titulação de anticorpos para saber se o animal realmente está imunizado. Então a gente segue os protocolos, né, de acordo com a orientação dos laboratórios fabricantes das vacinas. E as vacinas, elas são fundamentais não só para a segurança do animalzinho, mas também das pessoas que convivem com ele, né? Sim, então é uma questão da saúde de todos, da preservação de todos. Doutora, um ponto polêmico é a questão da interação adulto-criança, de permitir ele lamber a boca, a gente brinca que é a vitamina S, né? De sujeira. Mas, assim, se é um animal bem cuidado, né? É lógico que não é o ideal que o animal fique ali lambendo, mas, assim, o ponto primordial para você se preocupar em relação a isso seria a vermifugação, né? Então, sempre que for vermifugar o animal, é interessante vermifugar todos os membros da família e seguir nessa proposta, né, de segurança. Mas... E qual a frequência ideal para quem está nos assistindo saber com que frequência ideal o seu animalzinho deve ser vermifugado? Então, na verdade, no mundo perfeito, o ideal é que os animais passem pelo exame que a gente chama de coproparasitológico. Então, você coleta as fezes, leva para o laboratório e avalia a necessidade da vermifugação, tá? Normalmente os tutores às vezes não topam fazer o exame, né? Então, quase nunca, né? Aí acaba que eles preferem vermifugar. Então vai depender muito do acesso que esse animal tem à rua, né? Então é um animal que passeia todo dia. Então fazer aí uma vermifugação a cada 3, 4 meses, não sai tanto, a cada 6 meses. Mas, reitero, né? O ideal é que ele faça primeiro o exame para que a gente não fique vermifugando esse animal sem saber exatamente. Sem necessidade. Ju, peço desculpa, a gente vai dar uma pausa no intervalo. Pessoal, a gente vai dar uma pausinha aqui, mas volta já. Fica aí que a gente já vem. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não
A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida. Pronto, voltamos então para continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Juliana Ramos, veterinária, que está dando dicas aí de como é que a gente pode cuidar melhor da saúde dos nossos pets. O que você teria como dica para quem está nos assistindo? Como é que os donos de pets, os tutores de pets, eles podem observar e ter dicas de que o animalzinho dá de que alguma coisa não está bem? Que tipo de comportamento, o que aparece no comportamento dos animais de estimação que pode dar uma dica de que alguma coisa não está bem e que precisa de ajuda? Em geral, né, o que é mais comum aí na clínica, né? São problemas de pele, normalmente, ou hemoparasitoses, né? E aí eu incluo aí nos cuidados essenciais, né, o controle parasitário, né, de pulgas, carrapatos, né, os vermífugos, eles estão ali junto com as vacinas e uma boa ração, certo? Então, assim, normalmente o animal, quando ele adquire uma hemoparasitose, por quê? Porque a gente mora num lugar quente, então, assim, é muito favorável para os animais eles adquirirem, né? E aí nosso clima, desculpa eu te cortar, mas só para não perder o gancho, né? O nosso clima, ele é mais, ele promove mais a parasitose por carrapato do que pulga. Sim. Porque a pulga é mais do frio. Mas assim, aparece. É mais difícil, mas aparece. É mais como um carrapato. Realmente por conta do ciclo de vida deles, né? E por conta do clima. Tá? Então, assim, numa hemoparasitose, que é o que é muito comum na clínica, né? O animalzinho, ele para de se alimentar, às vezes ele tem um vômito. Ele fica triste. Fica mais quieto, não brinca tanto. Então, no cachorro, acho que a frequência respiratória indica dor, né? Quando ele tá mais com uma respiração tipo ofegante, às vezes ele tá ali sofrendo uma dor que ele não diz, né? Normalmente esses casos de dor, né, já com um animal às vezes mais senil, por exemplo, ele já tem um problema articular, né, e aí a gente pode reparar isso, né, às vezes gato, ele entra na caixa de areia, ele começa a fazer do lado de fora, o gato é muito limpo, ele não faz muito dejeto fora do local dele, então se ele tá fazendo fora, tem que investigar, às vezes pode ser ele não entra na caixinha de areia, por exemplo, por conta de dor. Entende? Interessante. Então, porque é uma coisa que demanda do tutor identificar isso, porque o animal tem uma linguagem totalmente diferente da nossa. Ele não tem como dizer o que está sentindo. Tem que ser o tutor estar atento. Observar. Então, via de regra, Juliana, qualquer mudança brusca de comportamento no seu animalzinho em casa, ele é um sinal de alerta, né? Sim, com certeza. E é importante alimentação, gestão de água, né? Sempre quando algum tutor me liga e diz, doutora, meu animalzinho não tá bem. Está comendo, tá brincando, tá bebendo água, fez cocô, fez xixi, como é que tá o cocô, né? E uma outra dúvida para quem está nos assistindo também, aproveitando aqui do teu conhecimento, qual a frequência ideal dos banhos? Isso depende muito, varia muito de raça para raça. Tem a ver com a pelagem, pelo curto, pelo longo? Isso, exatamente. Tem animais que às vezes passam 15 dias sem banhar, 20 dias e eles não têm cheiro,
né? Mas a grande maioria é semanal. O banho. Em geral, é semanal. A minha tem um pelo longo, eu noto que mais importante do que o banho é a escovação. A escovação. Se Sim. deixar um tempo sem escovar, aí começa, aí fica o odor mais rápido. Sim. E coceira, e ela bem mais inquieta, e a escovação. Tem que fazer. Animal de pelo longo tem que escovar Minha sempre. bordelata tem que escovar. Tem que escovar, porque quando ele chega no pet, se ele vai tirar nó, também é um sofrimento para esse animal, né? Os tutores que têm animais de pelo longo, eles têm que ser muito conscientes em relação à necessidade de estar escovando os animais, para ele não sofrer lá na hora do desembolo, né? É verdade. Ser mais e tem a saúde né? dental também, né? Também. Escovar os dentes, que é uma coisa que muitos esquecem. Acaba que eles levam a escovinha, né? E o creme dental e faz só no banho, né? O correto, né, seria pelo menos dia sim, dia não, né, como a gente. Mas assim, hoje em dia eles comem muito ração, né, então é interessante a gente oferecer, às vezes, aqueles ossos de couro. De couro, exatamente. Que eu ouvi dizer que o atrito com esses ossos. O atrito, ele funciona como um processo mecânico, né, de escovação, já que a gente não faz essa escovação, por exemplo, como a gente, né, de escovar todo dia. E até porque tem animais que são difíceis, né, de fazer isso. Sim, eles não toleram, né, esse manuseio. Tem animaizinhos que são difíceis, outros são mais tranquilos. Sim, sim. Algumas raças, elas têm muita tendência ao acúmulo, né, de tártaro, principalmente as raças menores, que os dentes são muito juntinhos. Então a gente tem que ter um cuidado maior aí nesses Doutora, agora assim, por experiência, né, minha mesmo e de amigos familiares, existe eu entendo que existe uma facilidade dos cães terem alergia a frango. E a maior parte das rações tem alguma composição de frango. O meu cachorro teve um problema sério, a gente mudou tudo, a alimentação, a gente cozinhava os vegetais, fazia a carne, tudo separado para ele. Mudou o sanitizante de casa, mas quando a gente procurava ração, tinha lá vísceras de frango, tinha uma pontinha de frango e alguma coisa e atrapalhava a gente. A alergia alimentar, né, hoje em dia ela acontece com maior frequência, né? A gente consegue, porque antigamente, como a gente falou, né, os animais comiam os restos de comida e temperos, comia alho, cebola, tudo. Tomava pão molhado com café com leite. Mas hoje em dia a gente já tem um cenário diferente, né? A gente já tem muitas raças que têm predisposição a ter doença de pele em virtude da alimentação, né? E como evoluiu também essa questão da alimentação, hoje a gente tem muitas rações que a gente chama de hipoalergênica, né? E aí elas não têm normalmente a proteína do frango, né? A proteína da carne. Entra ali numa prateleira mais complicada. São as rações que a gente chama de terapêuticas. Juliana, você atende numa clínica, você atende em domicílio, como é que... Sim, eu tenho um trabalho que eu trabalho num laboratório, né, de medicamentos veterinários. E no meu tempo extra, normalmente finais de semana, é que eu consigo fazer os meus atendimentos de domicílio. Certo, então você pode acessar aí pelo Instagram dela e você pode ter a consulta da doutora Juliana aí na sua casa, bem confortável, sem ter que esperar atendimento, aquela coisa toda. Um luxo, hein? Um luxo muito mais confortável e tem um atendimento super especial. É um luxo teve você de ter aqui essa profissional tão capacitada, trazendo um pouco do conhecimento dela. A gente vem já. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Ficaram as dúvidas e os sorrisos que o tempo planta na alma. No tempo que é agora e no tempo que segue, na vida que é e que não espera.
Pessoal, estamos encerrando aqui mais um programa. Foi um prazer estar com vocês. Nós acreditamos que nós entregamos um bom conteúdo para você. Grandes desafios. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Abraço para você e sua família e até o próximo sábado. É isso aí. Viva o melhor da vida. Pois a vida é um sopro, então vamos amar.